Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia Carvalho e hoje nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha segunda gravidez, a descoberta da minha segunda gravidez. Antes de a gente começar o vídeo, eu peço pra vocês darem uma pausa, dar o nosso joinha, né? Curtir aí e inscrever no canal, tá? Não se esqueçam pra não perder os próximos, tá bom? Então, gente, quando eu descobri a minha segunda gravidez, foi um tanto quanto complicado. Primeiro, eu tomava remédio. Então, em momento algum, eu imaginei que eu ficaria grávida. Segundo, eu estava passando por uma crise. A gente estava passando por uma crise financeira. E pra mim foi um baque. Porque eu não queria ter filho mais. Não era a minha intenção. Não era pra ter filho de novo. Eu não queria. Por mais que o Igor quisesse, eu não queria. E a gente acabou chegando num acordo que não teria mais. E aí, quando eu descobri, meu mundo desabou, né? Eu não tinha chão, eu não tinha absolutamente nada. Eu comecei a passar mal, senti os enjoos e tudo mais. E aí o Igor falando comigo, você tá grávida, você tá grávida. E eu falava com ele, só se for do Divino Espírito Santo, porque desse mato aqui não sai coelho, não. E continuei passando mal, aquela sonolência, senti um sono absurdo. E aí ele falou comigo, você tá grávida, vamos fazer o teste. Eu fiz o teste de farmácia. Isso já era à noite, né? E eles geralmente pedem pra fazer de dia. Eu fiz à noite mesmo. Falei, se o HCG tiver borbulhando já, vai dar positivo, né? E não está. Fiz, deu positivo. Eu falei, puta merda. Falei, não, mas agora eu quero de sangue. Eu quero de sangue, porque muita gente fala que o de farmácia pode, né? Não é 100% confiável e tudo mais. Vamos fazer o de sangue. Fiz o de sangue positivo também. E aí eu me vi sozinha. Muito sozinha, muito chateada e julgada. Sabe? Eu não tive alguém que me estendesse a mão e virasse pra mim e falasse assim, Letícia, eu tô aqui. Ninguém. A gente que é mãe, a gente tem que entender uma coisa. Não sei se é entender ou se as pessoas se acostumaram a ser assim. Quando você engravida, só importa o bebê. Ninguém pergunta assim, como é que você tá? Você tá bem? Tá tudo bem com você? Você tá se sentindo bem? Não, só pergunta assim, e o bebê, como é que tá? Tá tudo certo? Tá tudo bem? É só assim que as pessoas perguntam. E se esquece, nem sempre quando o bebê está bem, a mãe tá bem. E no caso da Cecília, foi isso. Eu não tava legal. Com ela tava tudo certo, ela não tinha nada e tudo mais. Mas eu não tava legal. Eu não tava conseguindo aceitar essas condições. E as pessoas, elas não foram solícitas em momento algum comigo, sabe? Elas não falaram assim, você precisa de alguma coisa, você tá precisando de alguma coisa, você precisa conversar, você precisa desabafar. Não. As pessoas, tudo quanto eu ia tentar desabafar era assim, mas você não pode falar assim, você tá praguejando a sua filha. Você não pode falar assim, você tem que aceitar, porque isso foi Deus que te deu. Não era questão de não aceitar, era questão de que eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E essa era a palavra que me definia do momento, desespero. Eu estava desesperada, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que dizer. Eu tinha acabado de entrar num serviço, por mais que não fosse carteira assinada, por mais que fosse uma coisa incerta, ainda era o que sustentava, o que ajudava aqui dentro de casa a sustentar a Elô, pelo menos. E quando eu digo, gente, que eu não tive pessoas solícitas, foi mais pro início, né? Foi quando eu descobri que eu tava grávida e que tava todo mundo nesse auê. Mas de novo, você tá grávida de novo. Letícia, como que você vai fazer agora? Letícia, você tá ficando doida? Letícia, você tem problema? Gente, eu tô tentando entender tanto quanto todo mundo. Então é nesse sentido que eu digo de pessoas solícitas,
sabe? Depois não, depois as pessoas foram extremamente carinhosas comigo quando elas conseguiram me compreender, me entender e se colocarem no meu lugar e ver o que eu tava passando, foi tudo mais tranquilo. Mas ainda assim, gente, a gente tem que parar e pensar um pouquinho antes de como a gente fala com as pessoas, porque às vezes a gente tá atingindo e tá machucando. E aí, quando a gente dá uma certa resposta, aí vira e fala assim, mas fulano é sem educação demais, eu tô tentando ajudar e fulano tá sendo sem educação. Não tô sendo sem educação. Eu tô num momento complicado, a minha cabeça tá a 1000 por hora e ainda tendo que escutar questionamento que eu mesma tô me questionando e que eu não preciso de ninguém pra me questionar. Entendeu? É nesse sentido que eu falo de não ter pessoas solícitas, entende? Mas no mais, eu tive pessoas do meu lado o tempo todo, sabe? Pessoas que me apoiaram e que depois que viram o que realmente estava acontecendo, me apoiaram. Mas ainda assim, as pessoas têm que pôr a mão na consciência antes de falar algumas coisas, porque acaba magoando e acaba machucando a gente. Eu me sentia muito tranquila onde eu trabalhava, sabe? Os meninos eram. Eu trabalhava em escola e os meninos eram extremamente carinhosos. Nossa, eles eram sensacionais, assim. Eu tenho muito que agradecer a eles. Muito, muito. Eu falo que eu tenho muito, muito amor por eles. Eu tenho muito carinho. E vou levar eles pra minha vida mesmo. Eles foram muito importantes nessa descoberta minha, sabe? A minha chefe na época, ela foi sensacional. Ela cuidava de mim muito, muito. E a minha amiga que trabalhava com a gente também era maravilhosa, cuidava de mim e tudo mais, mas eu ainda tava tentando entender o que estava acontecendo comigo. E uma pessoa muito especial, me mandou uma mensagem e ela mudou a minha vida com uma frase só. Ela não precisou dizer mais nada. É a minha tia-avó e ela é uma pessoa extremamente iluminada na minha vida e na vida do Igor. Ela é uma pessoa que eu agradeço a Deus todos os dias por ela existir. Todos os dias. Ela consegue fazer as coisas por mim através da oração dela, através do jeito dela. Do jeito dela. Então, com uma frase, ela mudou minha vida pra tudo sempre. Ela conseguiu tirar todo o sofrimento que eu tava. Ela conseguiu desfazer aquele nó que tava na minha cabeça. E eu consegui aceitar, e eu consegui amar a minha filha. Não que eu não a amasse, eu a amava. Amava, eu só queria entender por quê. A gente nessa hora, a gente não tem muito pensamento, porque quando você não quer, você não pensa nessa questão religiosa que as pessoas colocam. A primeira coisa que a gente pensa é, cara, é impossível, eu tomo remédio. Como que isso foi acontecer comigo? Eu tomo remédio. E era isso que martelava na minha cabeça o tempo todo. Eu tô tomando remédio, porque pra engravidar da Elô, eu levei 8 meses, quase 8 meses, entre 6 e 8 meses, pra poder engravidar da Elô, e eu já estava sem tomar remédio. Então a minha cabeça não tava, putz, eu fiquei tanto tempo sem tomar remédio de uma pra poder engravidar, custei pra engravidar, e da outra eu engravidei tomando remédio. Vai entender, a gente nunca vai entender. E é isso, foi isso que aconteceu na minha descoberta da segunda gravidez. Eu tive pessoas muito, muito importantes nesse decorrer, né? A minha mãe, coitada, ela foi talvez uma dessas pessoas mais importantes. Talvez não, ela foi uma pessoa muito importante, porque quando ela percebeu que eu realmente estava sofrendo pra caramba, ela foi extremamente solícita. A minha irmã, do jeito dela, porque a minha irmã também, ela é igual eu mesma, ela é um poço de delicadeza. E aí a gente meio que se desentende mesmo. É normal e tudo mais. Não me arrependo das filhas que eu tenho. Sou muito feliz, sou muito grata, muito, muito grata às filhas que eu tenho. Deus caprichou nas minhas filhas, graças a Deus. E se você se identifica com essa história,
se você se identifica comigo, se você está passando por isso. Eu vou deixar as minhas redes sociais, não, só o Instagram, né? Porque Facebook eu quase não uso. O Facebook eu tô pra acabar com ele. Então eu vou deixar o meu Instagram, vocês fiquem à vontade pra poder ir lá, manda direct, pode me chamar pra conversar. Letícia, eu tô precisando conversar, eu tô precisando desabafar. Eu vou estar lá sempre que vocês precisarem, porque a gente precisa se apoiar, a gente precisa dar as mãos, sabe? E conseguir entender as pessoas e respeitar o tempo e o espaço delas, tá? Um beijo pra vocês, obrigada mais uma vez pelo carinho, eu espero que gostem, não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de deixar o like, tá bom? E vai lá e segue a gente nas redes sociais, tá? Muito obrigada, um beijo pra vocês e fiquem com